Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 2 de março, 13º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já percorreu um trecho importante deste caminho e isso fala muito sobre o seu coração. Cada dia que você volta é um sinal de que o desejo de crescer espiritualmente é real e está vivo dentro de você. A quaresma não é apenas tempo de renúncia, é também tempo de receber. E hoje vamos falar exatamente sobre isso, receber uma graça de Deus. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária, e sua perseverança fará toda a diferença. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No 13º dia da quaresma, somos convidados a abrir o coração para algo que muitas vezes esquecemos. Deus quer nos dar graças, não apenas nos cobrar conversão, não apenas nos convidar à renúncia, mas nos presentear com sua presença, seu amor e seu poder atuando concretamente na nossa vida. A graça de Deus não é recompensa para quem já é perfeito. É dom oferecido a quem se abre para recebê-la com humildade. Virgem Maria, prepara o coração desta pessoa para receber hoje. Que ela não chegue a esta oração apenas com o peso dos seus erros, mas também com a abertura de quem espera um dom. Que a quaresma não seja vivida apenas como tempo de esforço humano, mas também como tempo de acolhida da graça divina que transforma o que nenhum esforço sozinho consegue mudar. A palavra de Deus nos fala com clareza na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. Todo dom excelente e todo presente perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Tudo o que é bom na vida vem de Deus. A saúde, a paz, a alegria, a força para recomeçar, o discernimento nas decisões, o amor nos relacionamentos. Tudo isso é graça, e Deus oferece essas graças com generosidade a quem as pede e a quem se dispõe a recebê-las. Muitas pessoas passam a vida inteira sem receber plenamente as graças que Deus já está oferecendo. Não porque Deus seja avaro, mas porque o coração humano muitas vezes está fechado. Fechado pela descrença de que Deus realmente se importa com os detalhes da vida. Fechado pela sensação de que não merece ser abençoado. Fechado pela pressa que não deixa espaço para perceber o que Deus está agindo. A quaresma é tempo de abrir essas fechaduras. Nossa Senhora, abre o coração desta pessoa para receber, que ela não se julgue indigna das graças de Deus, que não ache que precisa primeiro ser perfeita para então ser abençoada, que compreenda que a graça vem antes da perfeição, não depois. É a graça que nos move em direção à santidade, não o contrário. Deus não espera que melhoremos para então nos ajudar. Ele nos ajuda para que possamos melhorar. Há uma graça específica que esta pessoa precisa receber hoje. Pode ser a graça da paz em meio a uma situação de ansiedade. Pode ser a graça da força para continuar numa luta que já dura tempo demais. Pode ser a graça do perdão, de se sentir verdadeiramente perdoada e limpa diante de Deus. Pode ser a graça da cura, interior ou exterior. Pode ser a graça da direção, de saber qual caminho tomar diante de uma decisão importante. Deus conhece o que você precisa antes mesmo de você pedir. Virgem Maria, apresenta a Deus a necessidade mais profunda desta pessoa. Aquela que talvez ela nem saiba nomear com clareza, mas que Deus já conhece completamente. Intercede para que a graça certa chegue no momento certo, da maneira que só Deus sabe fazer. Que esta pessoa esteja com o coração aberto o suficiente para reconhecer quando a graça chegar, porque às vezes ela vem de formas que não esperamos. Receber uma graça de Deus exige disposição interior. Não é uma transação automática, é um encontro entre a generosidade divina e a abertura humana. Deus sempre oferece, mas o coração precisa estar disponível para acolher. E essa disponibilidade se constrói na oração, no silêncio, na humildade de reconhecer que precisamos de Deus em tudo e para tudo. Nossa Senhora, aumenta neste coração o desejo de Deus. Que esta pessoa não busque apenas as bênçãos de Deus,
mas o próprio Deus. Que compreenda que a maior graça que pode receber é a intimidade com o Senhor, da qual todas as outras graças nascem. Que esta oração de hoje seja um momento real de encontro com Deus, que deixa marcas concretas na vida. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, abre meu coração para receber as graças de Deus. Quando falamos em receber uma graça de Deus, é importante entender o que a graça realmente é. Muitas pessoas associam graça apenas a milagres extraordinários, a curas físicas visíveis, a situações que mudam de forma dramática e repentina. E graças assim existem. Deus age de maneira extraordinária quando quer e como quer. Mas a maioria das graças divinas chega de forma silenciosa, discreta, quase imperceptível para quem não está atento. Chega como uma clareza que surge durante a oração, como uma paz que aparece no meio de uma situação difícil, como uma força inesperada para enfrentar algo que parecia impossível. Virgem Maria, afina a percepção desta pessoa para as graças silenciosas, que ela não passe pela vida esperando apenas o extraordinário e deixe de reconhecer o ordinário cheio de Deus que acontece todos os dias. Que aprenda a ver com olhos de fé os momentos em que a graça já está agindo, já está presente, já está transformando, mesmo que de maneira suave e gradual. A graça de Deus age de dentro para fora. Ela não muda primeiro as circunstâncias externas, ela muda primeiro o coração. E quando o coração muda, a maneira de reagir às circunstâncias muda também. Por isso, muitas vezes, a graça não elimina o problema, mas transforma a pessoa que enfrenta o problema. Dá uma paz que não faz sentido humanamente. Dá uma força que vai além do que a pessoa sozinha teria. Dá uma perspectiva nova sobre uma situação que parecia não ter saída. Nossa Senhora, pede a Deus que haja primeiro no interior desta pessoa. Que a graça toque o coração antes de tocar as circunstâncias, que ela experimente a transformação interior que a graça produz e confie que essa transformação é o início de algo maior. Que não desanime se a situação externa ainda não mudou, porque a mudança interna já é em si uma grande obra de Deus. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos diz com clareza: é pela graça que fostes salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é sempre iniciativa de Deus, não conquista humana. Isso deveria trazer um alívio imenso ao coração. Você não precisa merecer a graça. Não precisa acumular obras suficientes para então recebê-la. Basta abrir a mão e o coração. Basta dizer sim. Basta desejar genuinamente o que Deus quer dar. Muitas vezes, o maior obstáculo para receber uma graça não é a falta de generosidade de Deus, mas a falta de fé de que Ele realmente pode agir na nossa situação específica. Acreditamos em Deus de forma geral, mas duvidamos da sua intervenção nos detalhes da nossa vida. Achamos que nossas situações são pequenas demais para merecer a atenção divina ou grandes demais para terem solução, e essa descrença cria uma barreira invisível que impede o fluxo da graça. Virgem Maria, fortalece a fé desta pessoa nos detalhes. Que ela acredite que Deus se importa com cada área da sua vida, com cada situação que a preocupa, com cada dor que carrega, com cada sonho que guarda no coração. Que não trate Deus como um ser distante e impessoal, mas como um pai próximo, que conhece cada detalhe da vida dos filhos e age com amor em cada um deles. Receber uma graça também exige persistência na oração. Jesus nos ensina na parábola da viúva persistente que devemos orar sempre e não desanimar. Há graças que chegam na primeira oração. Há graças que chegam depois de muitas orações. O tempo entre o pedido e o recebimento não é sinal de recusa de Deus, mas muitas vezes é tempo de preparo. Deus prepara a situação, prepara as pessoas envolvidas e prepara o próprio coração de quem pede para receber da maneira certa o que será dado. Nossa Senhora, sustenta a perseverança desta pessoa na oração, que ela não desista de pedir a graça que aguarda, que não interprete o silêncio de Deus como negativa, que continue batendo a porta com confiança, sabendo que Deus ouve cada oração e responde no tempo certo e da forma mais perfeita possível.
Há também um aspecto importante que muitas vezes é esquecido. A gratidão pelas graças já recebidas abre espaço para novas graças. O coração ingrato fecha-se sem perceber. O coração grato permanece aberto e disponível. Por isso, antes de pedir novas graças, é importante reconhecer e agradecer pelas que já foram recebidas. A vida de cada pessoa está cheia de graças que foram dadas e talvez não tenham sido suficientemente reconhecidas. Virgem Maria, desperta neste coração uma gratidão profunda pelas graças já recebidas. Que esta pessoa pare por um momento e recorde as formas como Deus já agiu na sua vida. As situações que se resolveram de maneira que não esperava, as pessoas que chegaram no momento certo, as forças que apareceram quando tudo parecia acabar, os livramentos que talvez nunca tenha percebido completamente. Que esse reconhecimento gere gratidão e que essa gratidão abra ainda mais o coração para receber o que Deus quer dar hoje. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, obrigado pelas graças que já recebi e abre meu coração para receber mais. Para receber uma graça de Deus, é preciso antes de tudo acreditar que ela é possível para você. Não de forma genérica, não para os outros, não para os santos, mas para você, com sua história, com seus erros, com suas limitações. Esse é um ponto que merece atenção, porque muitas pessoas carregam no fundo do coração uma convicção silenciosa de que não são dignas de ser abençoadas, que seus pecados são grandes demais, que seus erros foram graves demais, que já pediram demais e não merecem pedir de novo. Essa convicção não vem de Deus. Ela vem do inimigo da alma, que usa a culpa como arma para manter o coração afastado da fonte de toda graça. Virgem Maria, combate neste coração toda a crença de indignidade que impede o recebimento das graças de Deus. Que esta pessoa compreenda que a misericórdia divina é maior do que qualquer erro cometido. Que a graça não é distribuída conforme o mérito humano, mas conforme o amor de Deus, que é infinito e incondicional. Que ela se aproxime do Senhor não com vergonha paralisante, mas com humildade confiante, como um filho que sabe que o Pai não o rejeita. O Evangelho de São Lucas, capítulo 15, nos apresenta a parábola do filho pródigo. Aquele filho desperdiçou tudo, viveu longe do pai, chegou ao fundo do poço. Mas quando decidiu voltar, o pai o viu de longe, correu ao seu encontro e não deixou que ele terminasse o discurso de arrependimento. O abraço veio antes da explicação. A festa veio antes da prova de mudança. Essa é a imagem que Deus nos dá de si mesmo. Um pai que corre em direção ao filho que volta, independentemente do tamanho da falha cometida. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a se ver como esse filho que volta, que não chegue à presença de Deus arrastando os pés de vergonha, mas caminhando com a confiança de quem sabe que será acolhido, que o arrependimento seja real, mas que não se transforme em barreira. Que a consciência dos próprios erros leve à conversão, não ao afastamento. Que esta pessoa saiba que Deus já está correndo em sua direção antes mesmo que ela dê o primeiro passo. Receber uma graça também exige que o coração esteja limpo o suficiente para acolhê-la. Não perfeito, porque perfeição não é condição para receber a graça de Deus. Mas limpo no sentido de disponível, de desapegado de algo que está bloqueando o fluxo divino. Às vezes há um pecado que continua sendo alimentado conscientemente e que cria uma resistência interior à ação da graça. Não porque Deus se recuse a agir, mas porque o próprio coração está dividido entre o que quer de Deus e o que ainda quer do erro. Virgem Maria, ilumina esta pessoa sobre qualquer área da vida que ainda está fechada para Deus. Que ela perceba com clareza se há algo que está impedindo o fluxo da graça. Que tenha coragem de abrir mão disso, não como punição, mas como gesto de amor. Como alguém que esvazia as mãos para poder receber algo muito melhor do que aquilo que estava segurando. O sacramento da confissão é um dos maiores canais de graça que existem. Quando nos aproximamos desse sacramento com sinceridade, não apenas recebemos o perdão dos pecados, mas somos literalmente recarregados de graça. A alma sai da confissão mais forte, mais leve, mais disponível para Deus. Se você está nesta caminhada quaresmal
e ainda não se confessou, considere seriamente fazer isso, não como obrigação fria, mas como encontro pessoal com a misericórdia de Deus que restaura e renova. Nossa Senhora remove o medo e a vergonha que afastam esta pessoa da confissão. Que ela compreenda que o sacerdote no confessionário representa o abraço do pai da parábola, que não é lugar de julgamento, mas de acolhida, que não é momento de humilhação, mas de libertação, que cada confissão sincera é um novo começo, uma nova abertura para receber as graças que Deus tem reservadas para quem se aproxima com o coração limpo. A Quaresma é o tempo litúrgico mais propício para receber graças extraordinárias. A igreja inteira está orando, jejuando e se convertendo. Esse movimento coletivo cria uma atmosfera espiritual poderosa. Quando muitos corações se voltam para Deus ao mesmo tempo, a presença divina se faz sentir de maneira mais intensa. Você não está caminhando sozinho. Há uma multidão de irmãos na fé percorrendo o mesmo caminho, pedindo as mesmas graças, buscando o mesmo Deus. Virgem Maria, une esta pessoa à oração de toda a igreja neste tempo quaresmal. Que ela sinta a força que vem da comunhão dos que buscam a Deus juntos, que não se sinta isolada na sua luta e no seu pedido, que saiba que há uma corrente de oração poderosa sustentando cada coração que se volta sinceramente para o Senhor nestes dias santos. E que nessa comunhão, as graças pedidas cheguem com mais abundância, porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, prepara meu coração para receber a graça que Deus tem para mim. Existe uma dimensão do recebimento da graça que poucos exploram com profundidade: a escuta. Receber uma graça de Deus não é apenas receber algo que pedimos, mas também ouvir o que Deus quer nos dizer. Às vezes, a graça que mais precisamos não é uma mudança de circunstância, mas uma palavra de Deus que ilumina, que orienta, que consola, que corrige com amor. E essa palavra só chega quando o coração está suficientemente quieto para ouvi-la. Em meio à agitação da vida moderna, essa quietude precisa ser buscada com intenção e com disciplina. Virgem Maria, ensina esta pessoa a escutar. Tu que guardavas todas as coisas no coração e as meditavas em silêncio, mostra o caminho da escuta profunda. Que esta pessoa não chegue à oração apenas para falar, mas também para ouvir. Que aprenda a fazer silêncio dentro de si mesma, a calar os próprios pensamentos por alguns momentos e a ficar diante de Deus com a disposição simples de quem diz: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A graça de Deus muitas vezes chega através da palavra. Quando abrimos a Bíblia e um versículo fala diretamente ao coração, quando uma frase ressoa com uma força que vai além da compreensão intelectual, quando sentimos que aquelas palavras foram escritas exatamente para o que estamos vivendo naquele momento. Isso é graça. É Deus falando pessoalmente, usando a Escritura como canal de comunicação viva e atual. A Bíblia não é apenas um livro histórico. É palavra viva que continua falando hoje com a mesma força de sempre. Nossa Senhora, conduz esta pessoa a uma intimidade maior com a palavra de Deus. Que ela não leia a Bíblia apenas como obrigação religiosa, mas como encontro pessoal com o Deus que fala. Que reserve um tempo diário para esse encontro, mesmo que seja breve. Que chegue às Escrituras com o coração aberto, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o que precisa ser iluminado e que toque o que precisa ser tocado. A graça também chega através das pessoas. Deus usa os outros como instrumentos de sua ação. Uma palavra dita por alguém no momento certo, um gesto de cuidado inesperado, um conselho que chega quando mais precisamos, uma presença que conforta sem precisar de muitas palavras. Tudo isso pode ser canal de graça divina, e reconhecer isso transforma a maneira como olhamos para as pessoas ao nosso redor. Elas deixam de ser apenas companheiras de jornada e passam a ser possíveis mensageiras de Deus. Virgem Maria, abre os olhos desta pessoa para reconhecer Deus agindo através das pessoas que coloca em seu caminho. Que ela não passe pelos encontros do dia a dia de forma distraída. Que preste atenção nas palavras que chegam, nos gestos que recebe,
nas presenças que aparecem. Que tenha sensibilidade espiritual para perceber quando Deus está falando através de alguém e gratidão para acolher esse dom com o devido reconhecimento. Há também graças que chegam através das situações difíceis. Isso pode parecer paradoxal, mas é uma das verdades mais profundas da espiritualidade cristã. A dor, quando acolhida com fé, se transforma em escola. A dificuldade, quando não desperdiçada, produz crescimento que o conforto nunca produziria. A crise, quando enfrentada com Deus, abre portas interiores que a tranquilidade mantém fechadas. Não é que Deus cause o sofrimento, mas Ele é capaz de transformar qualquer sofrimento em graça para quem confia. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a não desperdiçar as dificuldades que está vivendo, que não as veja apenas como problemas a serem resolvidos, mas também como possíveis caminhos de graça. Que pergunte a Deus o que pode aprender com o que está enfrentando. Que permita que a dificuldade a torne mais humilde, mais dependente de Deus, mais compassiva com o sofrimento alheio. Que a crise se transforme em crescimento real e duradouro. Reconhecer as graças que chegam por caminhos inesperados exige um coração flexível e uma fé madura. O coração rígido só reconhece graça quando ela vem da forma que esperava. O coração flexível reconhece a mão de Deus em situações que, à primeira vista, pareciam contrariedades. Essa flexibilidade espiritual não nasce espontaneamente. Ela é fruto de uma caminhada de fé que vai aprendendo ao longo do tempo que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, mesmo quando são diferentes do que imaginávamos. Virgem Maria, forma neste coração essa flexibilidade espiritual, que esta pessoa não imponha a Deus a forma como quer receber a graça, que esteja aberta para recebê-la da maneira que o Senhor escolher, que confie que Deus sabe melhor do que ela o que precisa, quando precisa e de que forma precisa receber. Que essa confiança liberte o coração da ansiedade de controlar e o introduza no descanso de quem sabe que está nas mãos de um Pai que nunca erra. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a reconhecer as graças de Deus em tudo que vivo. Uma das maiores barreiras para o recebimento de uma graça é a ansiedade. O coração ansioso pede, mas não descansa no pedido. Pede e continua carregando o peso como se não tivesse pedido. Ora, mas continua controlando, calculando, tentando resolver por conta própria aquilo que acabou de entregar a Deus. Essa divisão interior esgota a alma e, ao mesmo tempo, impede que a graça se instale com plenitude. Porque a graça precisa de um coração que não apenas pediu, mas que também confiou depois de pedir, que largou o peso nas mãos de Deus e ficou com as mãos livres para receber. Virgem Maria, liberta este coração da ansiedade que o divide. Que esta pessoa aprenda a orar e depois descansar. Que compreenda que a oração não é apenas o momento de falar com Deus, mas também o momento de confiar que Ele ouviu e que está agindo. Que depois de cada pedido sincero, haja uma entrega real, um soltar consciente, um descanso que não é passividade, mas confiança ativa no Deus que nunca falha. São Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, com uma clareza que consola profundamente. Não vos inquieteis com nada. Em tudo, ao contrário, fazei conhecer a Deus as vossas necessidades pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento não é fruto do esforço humano. É graça. É o resultado de um coração que orou, que entregou e que confiou. Essa paz já está disponível, mas precisa ser recebida. Nossa Senhora, derrama sobre este coração a paz que São Paulo descreve. Que esta pessoa experimente concretamente essa paz que não depende das circunstâncias. Que sinta a diferença entre viver na ansiedade e viver na confiança. Que descubra que é possível enfrentar situações difíceis sem ser consumida por elas, porque há um Deus presente que carrega o que é pesado demais para carregar sozinho. O recebimento de uma graça também está ligado à disposição de abrir mão das próprias soluções.
Muitas vezes pedimos a Deus que haja, mas ao mesmo tempo já temos em mente exatamente como queremos que Ele haja. E quando Ele age de uma forma diferente, não reconhecemos sua resposta como graça, porque não foi do jeito que esperávamos. Esse apego às próprias soluções é uma forma sutil de desconfiança. É dizer a Deus: eu quero que tu haja, mas só se for dentro dos limites que eu estabeleci. Virgem Maria, liberta esta pessoa do apego às próprias soluções, que ela apresente suas necessidades a Deus com sinceridade, mas sem ditar a resposta. Que confie que a solução divina é sempre melhor do que a humana, mesmo quando é diferente, mesmo quando demora mais, mesmo quando chega por um caminho que não estava nos planos. Que a abertura ao jeito de Deus agir seja parte essencial da disponibilidade para receber. Há pessoas que estão esperando uma graça há muito tempo. Talvez você seja uma delas. Uma graça que parece não chegar, uma oração que parece não ser ouvida, uma situação que parece estagnada, apesar de todo o esforço e de toda a fé. Para essas pessoas, a Quaresma traz uma mensagem especial. A espera não é abandono. A demora não é negativa. Deus está agindo nos bastidores de maneiras que ainda não são visíveis, preparando algo que no tempo certo se revelará com clareza. Nossa Senhora consola os corações que esperam há muito tempo. Que não percam a fé na longa espera. Que não interpretem o silêncio de Deus como indiferença. Que encontrem na tua vida um exemplo poderoso de espera fiel. Tu esperaste o cumprimento das promessas divinas com uma paciência que nascia da fé mais profunda. Intercede por todos os que esperam hoje, para que encontrem a mesma fortaleza interior que te sustentou ao longo da tua caminhada. A espera também é tempo de crescimento. Enquanto a graça ainda não chegou na forma esperada, o coração está sendo preparado para recebê-la da maneira certa. Às vezes, precisamos crescer em fé antes de receber, porque sem esse crescimento, não saberíamos reconhecer a graça quando ela chegasse. Outras vezes, precisamos crescer em humildade, em paciência, em dependência de Deus. O tempo de espera, quando vivido com fé, nunca é tempo perdido. É tempo investido na formação do coração que vai receber. Virgem Maria, transforma o tempo de espera desta pessoa em tempo de crescimento. Que ela não viva a espera como sofrimento inútil, mas como escola divina. Que aproveite cada dia de espera para se aproximar mais de Deus, para aprofundar a fé, para purificar os motivos pelos quais pede. Que chegue ao momento do recebimento com um coração mais maduro, mais grato e mais capaz de usar bem a graça que receberá. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a confiar enquanto espero a graça de Deus. Quando uma graça de Deus chega, ela traz consigo uma responsabilidade. Esse aspecto raramente é mencionado quando falamos sobre receber bênçãos divinas, mas é essencial para uma vida espiritual madura. A graça não é dada apenas para o bem de quem a recebe. Ela tem uma dimensão que sempre transborda para os outros. Deus abençoa para que a bênção se multiplique, cura para que o curado testemunhe, fortalece para que o fortalecido ajude o fraco, liberta para que o liberto anuncie a liberdade. Toda a graça recebida carrega em si um chamado ao serviço e ao testemunho. Virgem Maria, prepara esta pessoa não apenas para receber a graça, mas para usá-la bem. Que ela não guarde para si o que Deus der com generosidade. Que compreenda que a bênção recebida não é propriedade pessoal, mas dom que deve frutificar na vida dos outros. Que o recebimento de hoje se torne serviço amanhã. Que a graça pessoal se transforme em graça comunitária, alcançando pessoas que também precisam do amor e do poder de Deus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 8, registra as palavras de Jesus enviando os discípulos: de graça recebestes, de graça dai. Essa frase simples contém uma lei espiritual profunda. O que recebemos gratuitamente de Deus não nos pertence de forma exclusiva. Pertence ao reino. E o reino cresce quando o que foi recebido é partilhado com generosidade. O coração que recebe e guarda vai se tornando cada vez mais fechado. O coração que recebe e partilha
vai se tornando cada vez mais capaz de receber ainda mais. Nossa Senhora, forma neste coração a mentalidade da partilha. Que esta pessoa não acumule graças como tesouros guardados, mas as distribua como pão partido. Que sua fé fortalecida fortaleça a fé de outros. Que sua cura inspire outros a buscar cura. Que sua paz contagie os que estão em agitação. Que tudo o que Deus der seja multiplicado pelo gesto generoso de quem entendeu que a graça nunca foi apenas para si. O testemunho é uma das formas mais poderosas de partilhar uma graça recebida. Quando alguém conta o que Deus fez na sua vida, com simplicidade e verdade, sem exagero e sem performance, algo acontece no coração de quem ouve. A fé se acende, a esperança se renova. A pessoa que estava duvidando começa a crer que Deus também pode agir na sua situação. Um testemunho sincero vale mais do que 1000 argumentos teológicos, porque ele não fala de um Deus abstrato, mas de um Deus que age, que intervém, que se importa com a vida real das pessoas. Virgem Maria, liberta esta pessoa do medo de testemunhar. Que ela não guarde para si as obras de Deus por timidez, por medo do julgamento alheio ou por receio de parecer fanática. Que compreenda que calar as obras de Deus é uma forma de ingratidão. Que encontre as palavras certas para contar o que o Senhor fez, no momento certo, para as pessoas certas. Que seu testemunho seja semente que germina em corações que precisam ouvir que Deus ainda age. Receber uma graça e testemunhá-la também fortalece a própria fé de quem recebeu. Quando narramos as obras de Deus, revisitamos o caminho percorrido e percebemos com mais clareza a presença divina em cada etapa. O que às vezes pareceu acaso se revela providência. O que pareceu coincidência se revela cuidado divino, e essa releitura da própria história à luz da fé aprofunda a confiança e alimenta a gratidão. Falar de Deus faz bem a quem fala, não apenas a quem ouve. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a reler sua própria história com olhos de fé, que ela perceba quantas vezes Deus já agiu sem que ela tenha reconhecido completamente. Que veja os fios da providência divina tecidos ao longo de toda a sua vida, nos momentos de alegria e também nos momentos de dor. Que essa visão ampliada produza uma gratidão profunda e um desejo genuíno de partilhar com outros o Deus que age com fidelidade e amor. Há também uma dimensão de responsabilidade na graça que está ligada à fidelidade. Quando Deus confia uma graça a alguém, espera que essa pessoa seja fiel ao dom recebido. A graça da saúde pede que o corpo seja cuidado e usado para o bem. A graça de um talento pede que ele seja desenvolvido e colocado a serviço. A graça de uma reconciliação pede que o relacionamento restaurado seja cultivado com cuidado. A graça de uma conversão pede que a vida nova seja vivida com seriedade e perseverança. Virgem Maria, forma nesta pessoa um coração fiel às graças recebidas. Que ela não desperdice o que Deus deu com tanto amor. Que não volte para os mesmos erros depois de ter sido libertada. Que não abandone o caminho novo depois de ter sido direcionada. Que cuide com responsabilidade de cada dom recebido, sabendo que a fidelidade ao que já foi dado é também condição para receber ainda mais. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a usar bem as graças que Deus me dá. Existe um tipo de graça que muitas pessoas não percebem como graça, porque ela não chega com a aparência de bênção. É a graça do momento difícil que não passa, da porta que continua fechada, da situação que não se resolve do jeito que foi pedido. Para o coração que ainda não aprendeu a enxergar com os olhos da fé, isso parece ausência de Deus. Parece abandono, parece que a oração não funcionou. Mas para quem já caminhou um pouco mais fundo na vida espiritual, começa a ficar claro que Deus age também no não, também no silêncio, também na espera prolongada. E que muitas vezes essas são as graças mais transformadoras de todas. Virgem Maria, abre os olhos desta pessoa para reconhecer Deus também nos momentos que ainda não entende. Que ela não interprete a ausência de resposta imediata como rejeição divina. Que confie que há um amor imenso por trás de cada situação que ainda não se resolveu. Que a fé seja grande o suficiente para dizer: Senhor,
não entendo o que está acontecendo, mas confio que tu estás presente e agindo de uma forma que ainda não consigo ver. São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, uma das frases mais consoladoras de toda a Escritura. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não apenas as situações agradáveis, não apenas as orações respondidas da forma esperada. Tudo. As perdas, os atrasos, as portas fechadas, as dores que não passam, as esperas que se prolongam. Tudo isso, nas mãos de Deus e para quem o ama, se transforma em bem. Não necessariamente um bem que entendemos agora, mas um bem real que se revela no tempo certo. Nossa Senhora, planta essa certeza fundo no coração desta pessoa, que a frase de São Paulo não seja apenas um versículo memorizado, mas uma convicção vivida. Que nos momentos de maior confusão e dor, essa verdade venha à memória e traga o alívio que só a fé pode produzir. Que esta pessoa consiga dizer com o coração, mesmo nos momentos difíceis: eu sei que tudo concorre para o meu bem, porque amo a Deus e Ele me ama. A graça do não também aparece quando Deus fecha uma porta para abrir outra melhor. Muitas vezes nos apegamos tanto ao que pedimos que não conseguimos ver as possibilidades que Deus está abrindo em outra direção. O coração fixado num único caminho perde a visão periférica espiritual. Não percebe as alternativas que a providência divina está preparando. Por isso, receber uma graça de Deus às vezes começa por aceitar que o caminho que pedíamos não era o melhor caminho e ter coragem de olhar para onde Deus está apontando. Virgem Maria, amplia a visão espiritual desta pessoa. Que ela não fique presa apenas ao que pediu, mas esteja atenta ao que Deus está oferecendo. Que tenha flexibilidade interior para mudar de direção quando necessário. Que confie que as portas fechadas por Deus são tão graça quanto as portas abertas. Que cada não divino carrega dentro de si um sim maior que ainda não foi revelado completamente. Há também a graça do amadurecimento que só vem com o tempo. Ninguém se torna maduro espiritualmente em poucos dias. A fé profunda, a paz duradoura, a confiança inabalável são frutos de uma caminhada longa, de muitas orações, de muitas quedas e levantadas, de muitas situações difíceis enfrentadas com Deus. Cada experiência vivida com fé deposita no interior da pessoa um capital espiritual que vai sendo acumulado silenciosamente e que se revela nos momentos de maior necessidade como uma força que não veio do nada, mas foi construída ao longo do tempo. Nossa Senhora, valoriza aos olhos desta pessoa o processo de amadurecimento espiritual. Que ela não se frustre com a lentidão do crescimento interior. Que não compare sua caminhada com a de outros. Que confie que Deus está trabalhando nela de forma única e personalizada, no ritmo certo para a sua história. Que cada dia de fidelidade, mesmo quando parece pequeno, está construindo algo grande que ainda será revelado. A Quaresma, neste sentido, é ela própria uma graça. É um tempo dado pela Igreja para que o coração humano desacelere, reflita, se converta e se abra para Deus de uma maneira mais profunda do que no ritmo comum da vida. Cada dia desta caminhada é uma oportunidade de receber algo de Deus que a vida agitada não deixaria espaço para receber. Cada oração feita com sinceridade durante estes dias é um canal aberto para a graça divina agir. Não desperdice esse tempo precioso. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a aproveitar com profundidade os dias que ainda restam desta Quaresma. Que cada oração seja feita com presença e intenção reais. Que cada renúncia seja oferecida com amor consciente. Que cada momento de silêncio seja habitado pela presença de Deus. Que ao chegar à Páscoa, este coração esteja genuinamente transformado, mais aberto, mais confiante e mais cheio das graças que Deus foi derramando ao longo de toda esta caminhada. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a enxergar a graça de Deus em tudo, até no que ainda não entendo. A graça de Deus tem um efeito que vai muito além do momento em que é recebida. Ela deixa marcas, transforma o interior de uma maneira que persiste no tempo, que resiste às dificuldades
que continua agindo mesmo quando a emoção do primeiro momento já passou. Muitas pessoas confundem graça com sentimento. Acham que quando a emoção acabou, a graça também acabou. Mas a graça verdadeira não depende do sentimento para continuar atuando. Ela foi plantada no interior como semente e continua crescendo silenciosamente, mesmo quando não é sentida, mesmo quando o coração está seco, mesmo quando a vida pede tanto que não sobra espaço para grandes consolações espirituais. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a confiar na graça mesmo quando não a sente. Que ela não meça a presença de Deus pela intensidade das emoções. Que compreenda que os momentos de aridez espiritual, de oração sem consolação, de fé sem sentimento, são também momentos de graça, talvez os mais purificadores de todos. Que permaneça fiel mesmo quando não sente nada, sabendo que a fidelidade nos momentos secos é um dos sinais mais claros de uma fé adulta e genuína. A perseverança na fé durante os momentos de aridez é ela própria uma graça. Não é natural para o ser humano continuar confiando quando não vê, continuar orando quando não sente resposta, continuar caminhando quando não enxerga o destino com clareza. Essa capacidade de perseverar no escuro é um dom que Deus concede aos que não desistem. E esse dom fortalece a alma de uma maneira que nenhum momento de consolação intensa consegue fortalecer da mesma forma. É na aridez que as raízes crescem mais fundo. Nossa Senhora, sustenta esta pessoa nos momentos de aridez espiritual, que quando a oração parecer vazia e o coração parecer distante de Deus, ela não abandone a caminhada. Que continue se apresentando diante do Senhor, mesmo sem palavras, mesmo sem emoção, mesmo sem sentir nada especial. Que saiba que essa fidelidade silenciosa é preciosa aos olhos de Deus e que Ele a vê, a valoriza e a recompensa com uma graça que virá no momento certo. Há um aspecto do recebimento da graça que está diretamente ligado à vida sacramental. Os sacramentos são os canais privilegiados pelos quais Deus derrama sua graça sobre os fiéis. A Eucaristia, em especial, é fonte inesgotável de graça para quem a recebe com fé e disposição interior. Cada comunhão feita com o coração preparado é um encontro real com Jesus, que entra no interior e age de maneiras que muitas vezes não são percebidas imediatamente, mas que vão se revelando ao longo do tempo na transformação gradual da vida. Virgem Maria, desperta nesta pessoa um desejo renovado pela Eucaristia, que ela não receba a comunhão por hábito ou por obrigação, mas por fome real do pão da vida. Que prepare o coração antes de cada missa com oração sincera. Que chegue à mesa eucarística consciente de que está recebendo não apenas um símbolo, mas o próprio Jesus, fonte de toda a graça. Que esse encontro eucarístico seja durante esta quaresma um dos maiores canais de recebimento das graças que tanto precisa. A graça também se fortalece na comunidade. Quando nos reunimos para orar juntos, quando partilhamos a fé com outros, quando nos apoiamos mutuamente na caminhada espiritual, a graça circula de maneira especial. Há algo que acontece na oração comunitária que não acontece da mesma forma na oração individual. Jesus prometeu estar presente de maneira especial, onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Essa presença especial traz graças que o isolamento espiritual não permite receber com a mesma abundância. Nossa Senhora, encoraja esta pessoa a não viver a fé de forma solitária, que busque uma comunidade onde possa crescer, ser apoiada e apoiar outros, que não se isole na sua caminhada espiritual, achando que a fé é assunto exclusivamente privado, que compreenda que pertencer a uma comunidade de fé é também uma forma de se colocar num fluxo de graça maior, onde o que cada um recebe é partilhado e multiplicado para o bem de todos. Neste 13º dia, o convite é simples e profundo ao mesmo tempo. Abra o coração de uma maneira nova, não apenas para pedir, mas para receber. Não apenas para falar, mas para escutar. Não apenas para buscar, mas para acolher o que Deus já está oferecendo. A graça está disponível agora, neste momento, para este coração específico, com esta história específica,
com estas necessidades específicas. Deus não está distante, está próximo, está presente, está agindo. Basta abrir. Virgem Maria, prepara este coração para o recebimento final e completo da graça que Deus reservou para esta pessoa nesta quaresma. Que nada fique bloqueado, que nenhum medo, nenhuma culpa, nenhuma descrença impeça o fluxo do amor divino. Que este coração se abra completamente e receba com gratidão e alegria tudo o que o Pai quer dar ao Filho que volta, que busca, que confia e que ama. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a receber com fé tudo o que Deus quer me dar. Chegamos ao momento final desta oração e é importante fazer uma pausa para reconhecer o que aconteceu aqui. Você não veio apenas ouvir palavras, você veio buscar uma graça. E esse movimento do coração em direção a Deus já é em si uma resposta da graça, porque ninguém busca a Deus sem que Deus já esteja agindo primeiro. O próprio desejo de se aproximar, de rezar, de abrir o coração, de querer receber algo do Senhor, tudo isso já é fruto da graça divina que age antes mesmo de ser pedida. Você já está sendo alcançado pelo amor de Deus neste exato momento. Virgem Maria, sela tudo o que foi rezado e pedido nesta oração. Que cada palavra pronunciada pelo coração desta pessoa tenha chegado aos ouvidos de Deus com toda a sua força e sinceridade. Que nenhum pedido tenha se perdido. Que nenhuma necessidade apresentada tenha ficado sem a atenção do Pai que tudo vê, tudo ouve e tudo cuida com um amor que não conhece limite nem condição. Ao longo desta oração falamos sobre muitas dimensões do recebimento de uma graça. Falamos sobre a importância de acreditar que a graça é possível para você, com sua história e suas limitações. Falamos sobre como a graça chega de formas inesperadas, pelos caminhos silenciosos do cotidiano, pelas pessoas, pelas situações difíceis, pela palavra de Deus. Falamos sobre a ansiedade que impede o recebimento e sobre o descanso que abre o coração. Falamos sobre a responsabilidade de usar bem o que foi recebido e sobre o testemunho como forma de multiplicar a graça. Falamos sobre a graça escondida nos nãos de Deus e sobre a perseverança nos momentos de aridez. Tudo isso aponta para uma única direção: Deus quer dar. Seu coração precisa estar aberto para receber. Nossa Senhora, faz com que esta oração não termine aqui, que continue agindo no interior desta pessoa ao longo do dia, da semana, de toda esta quaresma, que as verdades que foram tocadas permaneçam vivas, que os pedidos feitos permaneçam sustentados pela fé, que a abertura ao recebimento da graça continue crescendo a cada dia que passa. Há uma graça específica que você trouxe no coração para esta oração hoje. Talvez você a tenha nomeado claramente. Talvez ela seja uma sensação, uma necessidade que ainda não encontrou palavras. Deus a conhece completamente e Ele está agindo sobre ela agora, do seu jeito, no seu tempo, com o seu amor incomparável. Não desista de pedir, não desista de crer, não desista de esperar. A graça está a caminho. E quando chegar, e ela vai chegar, você vai reconhecer a mão de Deus com clareza e seu coração vai transbordar de gratidão. Virgem Maria, sustenta a fé desta pessoa entre o pedido e o recebimento. Que ela não perca o fôlego na espera. Que não deixe que a dúvida apague a certeza que nasceu nesta oração. Que cada dia que passa sem a resposta visível seja vivido não como frustração, mas como confiança crescente num Deus que está agindo nos bastidores com um cuidado que vai muito além do que conseguimos imaginar ou pedir. A quaresma continua, e cada dia que vem traz novas oportunidades de se aproximar de Deus, de receber suas graças, de crescer na fé e de se preparar para a Páscoa com um coração genuinamente renovado. Não desperdice nenhum dia. Cada oração feita com sinceridade, cada renúncia oferecida com amor, cada momento de silêncio habitado pela presença de Deus é um passo real em direção à transformação que seu coração deseja e que Deus quer produzir em você. Nossa Senhora, acompanha esta pessoa em todos os dias que ainda restam desta quaresma. Que ela chegue à Páscoa diferente de como entrou na quarta-feira de cinzas.
Que as graças recebidas ao longo deste tempo santo sejam visíveis na paz do rosto, na gentileza das palavras, na firmeza das decisões, na profundidade da fé. Que a ressurreição de Cristo não seja apenas uma data no calendário, mas uma experiência interior real de quem passou pela morte do velho homem e nasceu para uma vida nova em Deus. Agora um convite importante. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde isso para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de uma graça de Deus, com um familiar que está passando por dificuldades, com um amigo que se afastou da fé, com alguém que está esperando uma resposta de Deus há muito tempo e talvez esteja perdendo a esperança. Sua partilha pode ser exatamente a graça que essa pessoa precisava receber hoje. Não subestime o poder de um gesto simples de quem decidiu compartilhar o bem que recebeu. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma oração dessa caminhada quaresmal. Se quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio sustenta este trabalho diário de levar oração e fé aos corações que precisam encontrar Deus. Virgem Maria, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje. Que a graça pedida chegue no tempo certo e da forma mais perfeita. Que o coração que se abriu aqui permaneça aberto. Que a fé que foi fortalecida continue crescendo. Que o amor de Deus que foi experimentado nesta oração seja fonte de força e de esperança para todos os dias que estão por vir.